Alvíceras, Êxodo frente e verso. Estamos com a nossa Bíblia livre do professor doutor Oswaldo Luiz Ribeiro. Hoje com Êxodo 3, estamos chegando perto de acabar a nossa saga em Êxodo 3, né? Já estamos aí, sei lá com quantos vídeos, já até perdi a conta, só de leitura de textos bíblicos, de diversas Bíblias, como em nenhum outro lugar você já viu e verá certamente, né? Inclusive, a própria leitura que fazemos aqui desta Bíblia, tirando o próprio Oswaldo Luiz Ribeiro, ninguém vai fazer, né? E é uma, digamos assim, uma tradução excêntrica, né? Avant la lettre, porque é de fato independente, né? O Oswaldo Luiz Ribeiro, para você ter uma ideia, é ateu, né? Então ele, que é hebraísta, professor de hebraico também, né? Claro, de teologia e tudo mais, ele está traduzindo aí com o apoio de seguidores a Bíblia Sagrada. Bom, já vou avisando que o vídeo não vai ser breve, tá? A tradução dele é uma tradução muito assim apegada à palavra no hebraico, no sentido de que ele não adapta, tá? Do jeito que está no hebraico, ele traduz palavra por palavra sem fazer quase nenhuma adaptação. Então você vai ver que o texto fica meio esquisito de ler. Como você já leu comigo aqui tantas outras vezes o texto de Êxodo 3, em diversas traduções, diversas versões, então eu não vou ler todo o texto para depois voltar e aí reler versículo por versículo de novo, fazendo as paradas. Eu vou lendo e parando, porque você já conhece de cor e salteado o texto de Êxodo 3. Então, passemos ao texto. De cara, como eu já disse no último vídeo dessa Bíblia, lá em Êxodo 2 e também em Êxodo 1, não há perícopes na tradução do Oswaldo Luiz Ribeiro, tá? Só para deixar claro. Bom, Êxodo 3, versículo 1. E Moshe está pastoreador da grei de Itro. Pausa para comentário. Bom, esse Itro é assim que aparece na tradução ecumênica da Bíblia. Só que aqui aparece, como você vê aí, com o Y e depois o I, né? Lá na TEB, na tradução ecumênica da Bíblia, aparece só o I, não tem o Y. Então, é a segunda vez que aparece essa tradução bem diferente do nome Jetro, né? Mas aqui esse Itro é o famoso Jetro. Então, e Moisés, está pastoreador da grei de Itro. Esse grei aqui, gente, tem a ver não com de igreja, tá? Não é corruptela de igreja, como naqueles hinos da harpa cristã. Com a grei amada. Lá é um grei com apóstrofo, né? Para indicar que é uma corruptela, é uma licença poética. São versos. É uma harpa, né? É um cantor cristão, é uma harpa. Aqui essa grei, gente, é o redil, né? Então, e Moshe está pastoreador do redil de Itro, de Jetro. Aí ele coloca já aqui uma nota. Leia-se Itro. Em Êxodo 2,18, o nome do homem que se tornará sogro de Moisés é dado como Reuel. Reuel. É difícil escapar da consideração de que estão aqui costuradas duas tradições diferentes. Maravilha. Veja que é a única das Bíblias que nós lemos que é online, né? Então tem essa grande facilidade, né? Você clica na nota de rodapé, ele te joga lá para a nota. Você clica no númerozinho sobrescrito, ele te joga lá para a nota. Aí na nota tem uma setinha de retorno. Aí você clica na setinha, ela volta você para o ponto onde você estava lendo. Muito interessante. O sogro dele. Bom, esse sogro aqui é Rotem no hebraico, né? Lá em Gênesis 19:12 tem essa palavra também, e o tradutor tem essa nota lá em Gênesis 19:12, mas não nos interessa ver.
sacerdote de Midian. Ele também coloca uma nota, ele manda você ler Êxodo 2, 16 e 18, onde lá o nome do sacerdote de Midian, como ele já falou, é Reuel. Reuel, com hiato, Reuel, não é Reuel, é Reuel. Por isso que ele coloca ali o U entre apóstrofos, né? E ele vai até a montanha do Deus, a Horebe. Versículo 2, aí ele já coloca uma nota no início do versículo 2. Indico ao leitor artigo que publiquei a respeito dessa passagem. Ali apresento em linhas gerais o que aqui vai em linhas ainda mais resumidas. A passagem constitui a montagem de uma composição que une tradições de Elohim, os originais, com tradições de Yahvé, a meu ver cunhadas para isso, sofrendo ainda uma terceira intervenção mais tarde. A sarça, como assim queimava? História e níveis redacionais, lá em Êxodo 3, do 1 ao 6. Calma aí que eu vou explicar. Ele diz assim, que a partir desse versículo 2, se abre um texto que na verdade foi uma composição, foi uma montagem de outros textos, onde em algum momento tardio o compositor, aquele que fez a composição, o redator, ele uniu tradições. Ele aqui não vai falar da hipótese documentária com aquela nomenclatura que a Bíblia de Jerusalém traz, né? Javista, eloísta, sacerdotal, deuteronomista, aquelas escolas redacionais, mas ele, até porque ele não defende a teoria da hipótese documentária, mas aqui quase vamos dizer assim que ele se contradiz, ou se é que não se contradiz mesmo, porque ele aceita que este texto aqui, ele é uma montagem de tradições diferentes. Ele mesmo usa essa palavra, né? Composição que une tradições de Elohim. Quais são as composições que usam a tradição de Elohim? Que a teoria das fontes diz. O que ela é? É a tradição eloísta, né? Que usam o nome Elohim. E aí, esse Elohim é o que? É Deus. Geralmente é traduzido por Deus na língua portuguesa, né? Com tradições de Yahvé, né? Que é o Javé, que é o YHWH, gente, é o tetragrama. Aí já é uma outra tradição, que a teoria das fontes vai chamar de javista, da escola javista, né? E ele vai dizer que ainda sofre uma terceira intervenção, que vimos no vídeo da Bíblia de Jerusalém, que será o que? O texto deuteronomista, que vai também ser acrescentado aqui um pedacinho, se eu não me engano são 2 versículos, a gente vai chegar lá. E também é acrescentada essa tradição deuteronomista aqui, só que ele não vai falar que foi acrescentada uma tradição deuteronomista, ele vai dizer que houve uma terceira intervenção, né? Aí ele tem um artigo, quando ele comenta aqui mesmo, né, Êxodo 3, do 1 ao 6, ele tem um artigo intitulado A Sarça, como assim queimava? História e níveis redacionais. É um comentário que ele faz sobre essa questão da sarça que queima e não se consome. Pode-se separar com certa facilidade as duas tradições costuradas, porque uma ostenta Elohim e a outra Yahvé. Bom, versículo 5. E é visto, aí ele já dá uma nota. Visto é a forma passiva da forma verbal ir, ver. Literalmente, então, ser visto. As versões traduzem como aparecer, não está errado. E é visto o mensageiro de Yahvé para ele, ou seja, é o anjo, né, de Yahvé, o mensageiro de Yahvé. A preposição el aqui parece indicar a ideia de movimento do mensageiro de Yahvé na direção dele, conquanto logo nos deparemos com a visão estática. Em uma chama de fogo, desde o meio da sarça, ele vê. Então ele já coloca aqui, com relação à chama, é o
hebraico labat, o termo aparece apenas aqui para designar chama, e com relação à sarça é sener. Já vimos que esse termo aparece apenas aqui em Êxodo 3 e em Deuteronômio 33:16, que depende desta passagem, porque é um remake, digamos assim, um comentário desta passagem, uma continuação. A tradução sarça segue a tradição, poderia ser espinheiro, né? Mas a sarça é a palavra que geralmente é escolhida para traduzir sênia. Na tradição original do Horebe, não constava a sarça. O motivo constitui tema específico do acréscimo de Arve. Então, essa já é uma informação interessante. Agora, é uma pena, né, que ele não aproveite para comentar o trocadilho que é feito entre Sinai e Sener. São palavras aparentadas, né? E a gente viu que esse trocadilho, essa nota de rodapé aparece, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém e aparece também em certo comentário, se eu não me engano, do Adam Clarke. Vamos lá. E eis a sarça queima no fogo, e a sarça não está ela se consumindo. Aí ele coloca uma nota no hebraico, particípio de BR, queimar, ok? 11, ele coloca uma outra nota, particípio passivo do verbo ukal, KL, kal, né? A ideia, a meu ver, constitui uma alegoria político-teológica de Gola. O narrador que acrescenta a passagem da sarça transforma o castigo de da Golar em ocasião para a graça de Arve, que os castiga, mas não os destrói de todo. Então aqui ele vê uma alegoria político-teológica, né? O narrador teria acrescentado essa passagem da sarça, porque o castigo da Golar não, apesar de ser um castigo, não destrói, né, o todo, acaba não causando destruição, tá? Isso aqui é interpretação meramente assim, total da cabeça dele, mas fica sobre a mesa aí, né? Achei interessante, faz sentido. Agora, acrescentando essa questão da sarça, a sarça que pega fogo e não se consome, essa questão do fogo, o fogo é um elemento que tem vários símbolos, né, em várias culturas. A salamandra, por exemplo, que ela não queimava, ela era resistente ao fogo, né? O mito da salamandra na Grécia Antiga é resistente ao fogo, ela não se consome também. Toda essa questão de o fogo que queima e não consome o que está queimando dentro do hermetismo ocidental aparece de diversas maneiras, né? O chamado fogo fátuo, que é aquele fogo numa temperatura, digamos assim, até 400 graus, muitas vezes até na cor azul, até mesmo verde, como acontece no cemitério, né? Acontece muito em cemitério, especialmente naquelas covas rasas, onde a pessoa queima, onde o cadáver que já está ali putrido, ele começa a exalar gases que podem entrar em combustão, e aí saem da terra, às vezes, em combustão, em chamas verdes, né? Por isso que o fogo fato, ele costuma ser verde, e no cemitério à noite aquilo causa até um horror para quem não está acostumado e olha para aquilo ali, aquela chama pequenininha, verde, brotando da terra, justamente ali da cova do falecido. E aí suscita até histórias macabras. Mas na verdade esse é o fogo fato no sentido assim, do cemitério, né? O que é chamado fogo fato no cemitério. Na verdade uma reação químico-biológica, física também, seja o que for, enfim, normal e que acontece. Tem explicação, tudo bonitinho. O fogo fato do hermetismo ocidental é aquele fogo sacerdotal, aquele fogo cultico, aquele fogo religioso, ou seja,
usado na liturgia de dada religião, e ele também não queima a pessoa, né? Se eu não me engano, acho que certos monges lá do Himalaia, e também de outras religiões assim, orientais, se eu não me engano também no shintoísmo. Agora eu teria que ver ao certo quais são as religiões onde o fogo que queima, onde tem essa simbologia do fogo que queima e não deteriora ou causa dano ao sacerdote, né? ao cultor, ao sacerdote, ao celebrante de determinada cerimônia e tal, ao profeta. Tem várias religiões, né? No caso aqui na religião paleo-hebraica também. Então, só que aqui no caso não é o fogo queimando Moisés, aqui é um fogo queimando uma sarça, e a sarça é que não se consome. Claro que a sarça, já vimos em vários outros vídeos, ela pode simbolizar, numa leitura anagógica, o próprio Jesus Cristo, que tem o Espírito Santo, né? E não é consumido por ele, né? Pode simbolizar Maria, que recebe a visitação do anjo, ou seja, de Deus, do Espírito Santo, porque ela concebe do Espírito Santo e também não é consumida, ou seja, ela não perde, ela não é violada, ela não é conspurcada pelo fogo do Espírito Santo, ou seja, ela não perde a sua virgindade, né? Então, assim, tem todo tipo de leitura que você pode fazer aqui, né? Agora, só queria acrescentar que existe essa simbologia do hermetismo ocidental, do fogo que queima alguma coisa, essa coisa não é consumida, né? Tem essa figura, como eu falei, da salamandra, e tem tantas outras figuras. Se você for investigar as religiões pelo mundo, eu acho que todas elas têm o elemento fogo. É impressionante, o fogo é um dos elementos que mais aparecem nas religiões. Acho que em todas as religiões. No cristianismo tem várias simbologias, sem contar na própria Bíblia, no fogo aparece tantas e tantas vezes. É caindo do céu, no Apocalipse, é o lago de fogo, enxofre, essa mística do inferno, que aliás, a mística do inferno, o fogo, também é lá um fogo que queima e não consome as almas que foram para lá, que irão para lá, né? Então, assim, só que aqui já com um fundo diabólico, né? Porque também tem essa simbologia, o fogo também tem essa simbologia em determinado contexto, de satanismo, né? de algo diabólico, né? Enfim, olha, o fogo realmente não dá nem para, tem que fazer assim um vídeo só para falar sobre o elemento fogo nas religiões, e aliás, um só para falar sobre o elemento fogo no cristianismo, né? E no judaísmo, e um outro para falar do elemento fogo em outras religiões, na mitologia grega, enfim, em tudo quanto é lugar. Então a gente não vai falar, não vai esgotar, enfim, o assunto aqui, mas essa questão da sarça aí tem essa conversa, essa intertextualidade com outros mitos e mitologia. O fogo é um mitologema, né? O fogo que queima e não consome é um mitologema. Aí ele diz assim, e vejo eu avisada grande esta, ou seja, ele vê a visão, né? A teofania. Por que não queima a sarça? Bom, aí ele já visada aqui a Marer, né? No hebraico, e ele pergunta por que não queima a sarça. Aí vem a nota 14, né? Esse estíquio constitui, estíquio aqui é um verso, tá? Um verso aqui, um tipo de verso. Esse estíquio constitui, a meu ver, uma glosa aplicada ao acréscimo de arver. Sua função é negar que a sarça queima. No trecho anterior, fora dito que a sarça queima. Ela não se consumia, mas se queimava. E agora alguém declara que ela não queima. Para mim, se trata agora de uma glosa sacerdotal, para negar que a circunstância da golar tenha sido castigo divino. A meu ver, isso tem a ver com o fato de que a classe sacerdotal, que agora impõe a pureza do sacrifício, fosse ela mesma originada no castigo. Então, é uma leitura muito
sociológica, né? Ele mesmo, o Oswaldo Luiz Ribeiro, vai se denominar exegeta alguma coisa assim, social indiciário, ou alguma coisa assim, que é um ramo bem específico da sociologia bíblica, a sociologia da religião, enfim. Mas enfim, não interessa muito isso aqui. O que interessa é que ele tem uma sacada aqui que nenhum outro texto que a gente leu até agora teve, e alguém teve, né? É claro que no universo acadêmico tem várias teorias, tem vários insights assim que você não vai encontrar em comentário de nota de estudo de Bíblia Sagrada. Por isso é que a gente faz as três coisas, né? A gente lê os comentaristas, todos bíblicos, todos assim religiosos, né, protestantes ou católicos. A gente lê as Bíblias de estudo, inclusive a gente pega uma Bíblia, pega Bíblias católicas, protestantes e até uma ateia, digamos assim, não que a Bíblia seja ateia, mas traduzida, né, escrita, digamos assim, traduzida por um ateu, que é essa aqui, na Bíblia Livre, nossa Bíblia Livre. E a gente também mais nos próximos vídeos aí mais para frente, a gente também pega um trabalho acadêmico de peso para poder estudar um capítulo ou outro que tenha assunto para render, né? O caso do capítulo 3º tem um trabalho acadêmico que a gente vai ler também. Isso porque lá nos vídeos introdutórios de Êxodo a gente já leu o nosso livro Êxodo Frente e Verso, que é uma introdução a todo o livro do Êxodo, onde nesse livro a gente também já desbastou bastante todos os assuntos possíveis e imagináveis do livro do Êxodo, fazendo vários comentários introdutórios, colocando vários problemas e também lendo trabalhos acadêmicos. Inclusive lá nos vídeos introdutórios a gente trouxe aquela questão das 42 paradas, né? A rota do Êxodo e as suas 42 paradas, né? Nome por nome, parada por parada, explicando bonitinho cada parada e o que acontece e a simbologia de cada parada, né? Bom, mas aí voltando para cá, esse Oswaldo Luiz Ribeiro aqui nessa nota 14, ele vai dizer, a meu ver, ele vai dizer assim: a meu ver, isso tem a ver com o fato de que a classe sacerdotal que agora impõe a pureza do sacrifício fosse ela mesma originada no castigo. Ele vai dizer que a classe sacerdotal acrescenta, ou um escriba, enfim, acrescenta este texto aqui, que é de cunho sacerdotal, ou seja, é da redação sacerdotal. Ou seja, novamente ele reconhecendo a teoria das fontes. De alguma maneira ele não joga fora a teoria da hipótese do comentário, por mais que nos vídeos dele no YouTube ele diga tá desusada, não tem mais validade, mas ele usa, ele concede, ele faz uma concessão à teoria das fontes, das 4 fontes, mesmo que ele não diga abertamente isto, mas aqui novamente ele considera que aqui este texto foi acrescentado, é um texto produzido pela classe sacerdotal que teria, segundo certa teoria, nascido de algum castigo impetrado por Deus ao povo de Israel, né? E ali então nasceu a classe sacerdotal. E aí esse texto vem para dizer que, olha, não houve, a sarça não queimou. Mas só que no versículo anterior é dito que a sarça queimou. Então queimou ou não queimou, né? Então fica essa coisa, se queimou ou não queimou. Olha a pergunta de Moisés aqui no versículo 3º: por que não queima a sarça? Entendeu? E lá no versículo 2: e eis a sarça queima no fogo. Esse e eis a sarça queima no fogo, no versículo 2, não seria um texto sacerdotal. Ou seja, diz que a sarça queima. O texto sacerdotal diz, não queima não. Ora o versículo 3 de novo: por que não queima a sarça? As traduções bíblicas, todas, vão resolver este impasse dizendo, não,
não é que a sarça, no versículo 2 é dito que ela queima, e no versículo 3 é dito que ela não queima. No versículo 2 é dito que ela queima e não se consome. Esse não se consome aparece nos versículos 2 e 3, alguma coisa assim, um dos dois, eu não me recordo agora. Eu acho que é no 3 mesmo, mas eles resolvem assim, dessa maneira. Eles pegam o 2 e o 3 e dizem, olha, a sarça queima, mas não se consome. E aqui na tradução do Oswaldo é dito no 2 que queima, no 3 que não queima, só que no 2 é dito que ela queima e não se consome. No 3 ela volta a queimar, né? Aliás, a não queimar. Então fica uma coisa assim, queima ou não queima. E aí o Oswaldo explica dessa maneira. É porque o autor do versículo 3º, o autor do texto que foi colocado no versículo 3º, por uma outra pessoa posterior, que pegou esse texto e colocou aqui e mesclou tudo. Esse autor primeiro, o original, ele colocou que a sarça não queimava, porque para não parecer, não ter uma conotação de digamos assim, ruim, porque essa sarça pode simbolizar o próprio Israel, entendeu? É outra simbologia da sarça. Então, se a sarça queima, Israel queima. E ali no caso, esse queimar, sendo Israel a sarça, é um queimar de castigar. Então, se está sendo castigado Israel, quem está sendo castigado? A classe sacerdotal também. E aí, esse texto aqui seria, né, escrito, digamos assim, por um autor que entende que ele não foi castigado, ele é da classe sacerdotal e não foi castigado coisa nenhuma, ele não nasceu, ele não é fruto de um castigo, ele não nasceu de um castigo, ou seja, de uma queimada, né, ou seja, de uma punição. Então aí vai dizer, não queimou não, entendeu? Aí ele bota lá, porque não queima a sarça, porque não queima a sarça. E aí o outro autor do versículo 2º, que não era da classe sacerdotal, ele não se importa em dizer, em aceitar que o fogo queima a sarça como Deus pune a classe sacerdotal, porque ele não é da classe sacerdotal. Então ele diz, a sarça queima. E olha, como é que ela queima e não se consome? Ou seja, como é que a classe sacerdotal, ela queima, ela é castigada e não acaba, né? Como é que a classe sacerdotal é castigada, é punida por Deus e não se acaba, né? Então, assim, são leituras diversas aqui, mas sempre viajando muito na maionese, né? Mas vamos lá. 4. E vê Yahvé, que ele se aparta para ver, e grita para ele Elohim, desde o meio da sarça. E ele diz, Moshe, Moshe. E ele diz, eis-me. Bom, aí já temos aqui a nota 15, né? Elohim, se ele aqui é Elohim, que está no original. Aí tem a nota 16, que é Moisés. Ok, nada demais. 5º, e ele diz, que tu não te aproximes aqui, tira as sandálias de ti, desde sobre os pés de ti, que o lugar que tu estás acolunado sobre ele, solo de sacralidade ele é. Vamos lá. Então, ele coloca aqui assim, primeiro, desde sobre, né? Duas preposições clássicas, desde e sobre. Obviamente que, para nós, não faz sentido e diríamos somente dos teus pés, né? Mas o hebraico é pobre e os textos usam ao para expressar o que para nós seria expresso por diferentes preposições. Traduções dinâmicas desconsiderariam a pobreza hebraica e adaptariam por meio de uma preposição mais adequada ao idioma de destino. Na versão original, Moisés se aproximava do Horebe e Elohim o interrompe, porque ali se dizia solo sagrado.
Após o acréscimo, o lugar passa a ser a sarça. O lugar passa a ser a sarça. Então houve um acréscimo aqui, onde o lugar sagrado era o solo sagrado, depois passou a ser a sarça. Sacralidade. Kodesh. A fórmula encontra-se em construto Adamat Kodesh. Por isso, solo de sacralidade. Não estaria errada uma tradução dinâmica como solo sagrado. Vamos voltar aqui. E ele diz: eu sou o Deus do pai de ti, o Deus de Abraham, o Deus de Yitzhak, e o Deus de Jacob. E esconde Moshe as faces dele, que teme desde olhar para o Deus. É o Deus Elohim. Os versos onde aparece Yahvé são todos acréscimos. Ou seja, Oswaldo vai dizer que a tradição javista foi acrescentada na tradição eloísta. E sem dizer os nomes javista e eloísta, entendeu? Mas na prática é isso. Ele vai dizer que todos os versículos onde aparece o tetragrama YHWH, Yahvé, foram acrescentados ao texto eloísta, onde aparece Elohim. Vamos lá. E diz Yahvé: eu vejo a aflição do povo de mim, que está em Mitzraim, e o apelo deles eu ouço, desde as faces dos feitores, que conheço eu os sofrimentos dele. Então aqui ele vai dizer que essa expressão que conheço eu aparece 11 vezes, né? 11 vezes. Esses sofrimentos aí traduzem um substantivo plural makob, derivado da raiz KB. Cabe, é isso mesmo. Que mais? Bom, vamos direto para as notas de rodapé mais importantes. Tem muita nota aqui que é sem importância nenhuma quase pra gente. Aquela expressão terra que mana leite e mel, vamos ver. A terra emanadora de leite e mel. Bom, aí ele vai dizer que o André Churak, que foi um grande entendedor do assunto, traduz como que mana. Aliás, que é fluente de. Então, terra fluente de leite e mel. Ele não bota que mana. Mas manar e fluir são verbos de movimento, né? Terra emanadora de leite e mel. Aparece 4 vezes. Aparece 4 vezes essa expressão. Ele não vai explicar as possibilidades de tradução para leite e mel, como a gente cansou de ver várias vezes nos vídeos anteriores. É estranho, né? Tem uma nota aqui interessante que é 53, onde ele vai comentar os jebuseus, né? Yebusi. O texto é redigido com a naturalidade de quem considera legítimo apropriar-se de terra de quem tem dono. Não há constrangimento algum por parte do redator. Ou seja, ele fala da questão do povo de Israel sair do Egito, invadir uma terra que não é, ou seja, invadir uma terra vicária, óbvio, senão seria uma invasão, né? Mas enfim, invade uma terra, que é a terra de Canaã, basicamente as planícies de Moabe. Isso é prometido por Deus, ou seja, uma invasão de terra que já tem dono, é prometida por Deus e depois vai ser ultimada pelo povo sob a liderança de Josué, né? Mas enfim, isso foi planejado, não apenas autorizado, foi planejado por Deus, uma invasão de terra, uma invasão de
de uma região que já é explorada, habitada e sob domínio de outros povos. Vai ter guerra pra caramba, tudo isso sob o patrocínio de Yahvé. Muito esquisito. E aí ele vai dizer aqui que o texto é redigido com a naturalidade de quem considera legítimo apropriar-se de terra que tem dono. Por isso que eu falo, gente, que fala-se muito hoje de como é que pode um socialista, um comunista ser cristão. Gente, tá aqui, ó. Eu já falei de José, que foi o primeiro comunista, né, que converteu propriedade privada em propriedade estatal. Todos os egípcios tiveram suas casas, digamos assim, entregues para o Estado, por ordem, por ideia de José. Mas não só José, gente, aqui também o escritor coloca, né, a saída de Israel do Egito, invadindo uma terra, invadindo com espada, matando. Não pense que eles invadiram de boa, invadiu matando, e a Bíblia relata isso. Eles invadem a terra que já tem dono para se instalar lá e vai matando quem já está lá, que chegou antes dele, né? E o autor, o escritor, coloca isso de uma forma natural, não apenas coloca de uma forma natural, coloca como sendo originada essa ideia e essa ordem do próprio Deus. E pior do que isso, se não fosse só isso, se fosse só isso, tudo bem, mas pior do que isso é hoje, com toda a facilidade, o avanço da ciência, da exegese, da hermenêutica, né? Um leitor moderno, com toda a facilidade do mundo moderno, todo o avanço em relação àquela época de milhares de anos atrás, o leitor moderno lê isso aqui e ensina na igreja também com esse ar de naturalidade. Ninguém questiona, ninguém pensa, ninguém no púlpito, na igreja, numa escola dominical, seja o que for, para refletir. Peraí, Deus orienta o povo dele sair de um lugar, do Egito no caso, que a própria Bíblia chama de terra que emana leite e mel, para ir para uma terra dos outros, que já tem dono, para chegar lá. Por que me leva para um outro lugar que não tem ninguém? Então, assim, realmente não tem explicação. É porque é uma retroprojeção. Israel está ali, foi instalado ali. O autor precisava justificar de alguma maneira por que foi para ali. Então ele retroprojeta numa história ficcional primeva, de tempos de antanho, essa origem. Ele tenta justificar os acontecimentos que tiveram como consequência o presente que ele vê, o tempo presente de sua composição. Registre-se, todavia, seja qual for o significado disso, que à época da redação dessa narrativa específica, tais povos são tradições, não constituem mais efetivos e reais moradores de Canaã. Resta a pergunta se são aqui alegorias retroprojetadas de gente que efetivamente reside na terra, que será da mesma gente tomada por aqueles que se fazem representar nos oprimidos do Egito. Nesse caso, estaríamos diante de uma narrativa que justifica teológico-traditivamente uma expropriação de terra. Então, ele questiona se tinha gente lá mesmo, toda essa gentalha, cananeu, jebuseu, eteu e por aí afora. O que mais? É uma nota interessantíssima, né? Muita nota assim de exegese gramatical, muita nota gramatical que não nos interessa. Nota de tradutor, né? Bom, aí ele tem aquela nota enorme do nome, né, de Deus. É uma nota gigantesca, que ele vai comentar o versículo 14. Aí aqui, gente, já estamos caminhando para 40 minutos. Eu vou parar
O último vídeo nosso, a gente ficou 2 horas, né? Mais de 2 horas. Eu vou parar aqui e a gente vai voltar dessa nota 71 amanhã, comentando o que, vendo aqui o que o Oswaldo Luiz Ribeiro comenta sobre a expressão Erie, Asher, Erie. Eu sou, ou estou, o que estou, sou o que sou, enfim. Com certeza ele vai ter um comentário muito interessante, tá? Aí a gente vê daí pra frente. Até amanhã, se Deus quiser.